Você sabia que uma fazenda doada pelo cantor e compositor Gilberto Gil ao MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, segue sem assentados, mesmo após mais de 10 anos? Isso mesmo, mais de 10 anos se passaram e o projeto de reforma agrária ainda não saiu do papel. No vídeo de hoje, vamos entender o que aconteceu com essa doação, quais os desafios enfrentados e o que isso significa para o movimento e para o campo brasileiro. Se você é apaixonado pelo mundo agro e quer saber mais sobre a relação entre grandes figuras da cultura e o agronegócio, fica com a gente e vamos juntos entender esse caso polêmico. Fazenda doada por Gilberto Gil ao MST segue sem assentados após 10 anos. Um olhar sobre a conjuntura agrária e a questão da reforma agrária no Brasil. O Brasil, com sua vasta extensão territorial e complexidade social, é palco de discussões profundas sobre a reforma agrária, a luta por terra e a distribuição de riquezas. Ao longo dos anos, esses temas têm gerado debates acalorados, especialmente quando nomes de peso e eventos marcantes se entrelaçam com essa realidade. Um desses episódios ocorreu em 2013, quando o renomado cantor e compositor Gilberto Gil, em um gesto simbólico de apoio ao movimento de reforma agrária no Brasil, doou uma grande propriedade para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Porém, passados mais de 10 anos desde essa doação, a fazenda segue sem assentados, o que abre uma série de questionamentos e reflexões sobre a situação agrária no país. Neste vídeo, vamos analisar essa situação e entender o que realmente está por trás dessa doação e por que ela ainda não resultou em um assentamento efetivo de famílias. Em 2013, Gilberto Gil anunciou a doação de sua fazenda, localizada no município de Cândido Mota, na Bahia, ao MST, um dos movimentos sociais mais importantes do Brasil, que luta pela reforma agrária e pela redistribuição de terras improdutivas. A doação foi vista como um ato de solidariedade de um dos maiores artistas brasileiros em favor da causa, que há décadas busca transformar a realidade das pessoas sem terra no país. O gesto de Gilberto Gil ganhou destaque tanto pela figura do doador quanto pela causa defendida. O MST, criado na década de 1980, se tornou um dos movimentos sociais mais conhecidos do Brasil, protagonizando uma luta constante pela redistribuição de terras e pela criação de assentamentos rurais em propriedades improdutivas. O movimento é visto por uns como uma esperança de justiça social e por outros como uma ameaça à propriedade privada e à ordem agrária no Brasil. Quando Gilberto Gil fez a doação, muitos viram nela um exemplo de coragem e de posicionamento político firme, de alguém que, não só como artista, mas como cidadão, procurava contribuir com a transformação da realidade no campo. Porém, essa doação parece ter se perdido ao longo dos anos, deixando a sociedade e o próprio MST em uma situação curiosa. Embora a doação tenha sido formalizada há mais de 10 anos, a propriedade continua sem assentados, o que gera uma série de especulações e perguntas. O que está impedindo que famílias sem terra ocupem a fazenda? Onde está o movimento de transformação prometido por Gilberto Gil e o MST? Existem várias razões que podem explicar o impasse. A primeira delas é a burocracia e os processos legais que envolvem a criação de assentamentos. A reforma agrária no Brasil é um processo lento e muitas vezes dificultado por questões jurídicas, políticas e até econômicas. Para que um assentamento seja efetivamente estabelecido, é necessário que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, realize um processo de legalização, o que envolve uma série de etapas, como a análise da terra, o cadastro das famílias, a definição de projetos de infraestrutura e o encaminhamento dos recursos financeiros para viabilizar a produção rural.
Outro fator relevante é o contexto político e econômico do Brasil nas últimas décadas. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que teve uma forte agenda de reforma agrária e apoio ao MST, deu lugar a governos subsequentes com uma abordagem mais conservadora e com menores investimentos no campo. A falta de políticas públicas eficazes e de apoio governamental pode ter contribuído para o estancamento do processo de assentamento na propriedade doada por Gilberto Gil. Além disso, a própria estrutura interna do MST é um fator a ser considerado. O movimento, embora tenha um caráter nacional e combativo, não é monolítico. Existem diferentes frentes, interesses e estratégias dentro do movimento e nem sempre há consenso sobre as prioridades e os projetos que devem ser desenvolvidos. Assim, pode-se argumentar que a falta de assentados na fazenda doada por Gilberto Gil é também reflexo das dificuldades internas do movimento para organizar e implementar as mudanças propostas. A doação da fazenda por Gilberto Gil ao MST levanta uma questão importante. O que significa, na prática, a doação de uma terra para um movimento sem a garantia de que ela será efetivamente utilizada para a reforma agrária. O gesto de Gil foi simbólico e altamente significativo, mas a sua implementação, como vimos, encontrou obstáculos que não estavam necessariamente no controle do cantor ou do movimento. A contradição que se desenha aqui é a de que, embora o MST tenha se mostrado ao longo dos anos como um dos principais atores na luta pela terra, o próprio movimento se vê diante de dificuldades para dar um passo concreto em direção à implementação de um assentamento efetivo. Isso nos leva a questionar o impacto real das ações simbólicas, como a doação de terras. Será que o ato de doar uma propriedade é suficiente para garantir uma transformação social significativa? Ou será que a verdadeira mudança exige mais do que um simples gesto de solidariedade, exigindo políticas públicas robustas, planejamento e uma gestão eficiente dos recursos? O caso da fazenda doada por Gilberto Gil ao MST é um reflexo de um debate mais amplo sobre a reforma agrária no Brasil. Embora o país tenha passado por diferentes momentos de debate e até de avanços em políticas voltadas para a redistribuição de terras, a realidade da reforma agrária ainda é muito distante da utopia que muitos sonham. A reforma agrária no Brasil é um tema que atravessa questões de classe social, desigualdade econômica, concentração de terras, direitos dos trabalhadores rurais e, acima de tudo, um problema histórico que remonta aos tempos coloniais. A falta de ações efetivas na distribuição de terras e a concentração fundiária nas mãos de poucos grandes proprietários são uma das causas profundas da desigualdade no campo. Em muitos estados do Brasil, as terras mais férteis e produtivas estão nas mãos de poucos, enquanto milhões de brasileiros lutam pela terra para produzir e garantir a sua subsistência. A reforma agrária, portanto, não é apenas uma questão de doação de terras, mas uma transformação radical na estrutura fundiária do país. O caso de Gilberto Gil, portanto, não pode ser visto isoladamente. Ele deve ser inserido em um contexto mais amplo de discussão sobre a necessidade urgente de uma reforma agrária que vá além de gestos simbólicos, mas que envolva políticas públicas concretas e uma mudança profunda na distribuição da terra no Brasil. O futuro da fazenda doada por Gilberto Gil ao MST é ainda incerto. No entanto, o episódio deixa lições importantes sobre a complexidade da reforma agrária no Brasil e sobre os desafios enfrentados pelos movimentos sociais no campo. Embora a doação tenha sido um gesto nobre e de grande significado, ela revela também as dificuldades inerentes ao processo de transformação agrária no país. O que está em jogo não é apenas o destino de uma propriedade específica,
mas o destino de milhares de famílias que ainda aguardam por um pedaço de terra para chamar de seu. A história da fazenda doada por Gilberto Gil ao MST é um convite à reflexão sobre o papel da sociedade civil na construção de um Brasil mais justo, sobre os limites e as possibilidades dos movimentos sociais e, principalmente, sobre a necessidade de políticas públicas eficazes para resolver a questão agrária no país. O futuro da reforma agrária no Brasil depende não apenas de doações simbólicas, mas de um compromisso real com a distribuição justa da terra e o bem-estar dos trabalhadores rurais. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando as discussões sobre a agricultura, o campo e as questões agrárias no Brasil, não se esqueça de se inscrever no canal Mundo Agro e ativar o sininho para receber todas as atualizações. Vamos continuar debatendo e buscando soluções para os desafios do campo.